seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Pode Olhar, e hoje nós vamos falar sobre algo importante, que sempre é, né? Sempre a culpa, minha querida. Nem olhar pra culpa. Eu vou pegar essa culpa e vou jogar primeiro no colo da Andresa, porque ela gosta de falar. Ela ressignificou, nasceu ressignificando culpa. Por isso que entrou na egrégora. Eu já sempre joguei, eu sempre senti a culpa, mas eu trabalho muito mais em olhando as pessoas se sentirem culpadas do que vendo a minha. Eu sempre. Eu pegava e minava a culpa de todo mundo. Culpa é um sentimento que eu sempre senti muito, né? E até identificar de onde vinha, por que vinha. Eu já tava me culpando de não sentir culpa, tava me sentindo fria. Olha o nível da pessoa da culpa, do amor da culpa. Meu Deus do céu, como assim não ter muita culpa? É muita culpa, porque daí você vai para um extremo, às vezes, né? Eu tive que ir também para um pouco no extremo da frieza, né? Até compreender que aquele era o equilíbrio. E como que na astrologia a gente vai identificar a culpa, né? Não tem assim um aspecto, um planeta ou um signo que vai olhar justamente para isso como outros temas, mas a conjunção ali, né, toda a conversa entre um signo e um planeta pode trazer, né, a consciência da pessoa que às vezes ela vive culpada e nem sabe, que era o meu caso. Eu me colocava muito no lugar do tempo todo ser perfeita e qualquer erro gerava culpa. E às vezes até o erro do outro eu sentia culpa, né? Por que eu não fiz nada para evitar aquilo no outro? Ó o nível. E isso da onde que veio, né? Da onde que eu identifiquei muito isso, por exemplo, no meu mapa, até levar para as duas, para conseguir ressignificar. No meu ascendente e na minha lua em Gêmeos, quem tem Gêmeos, Libra, forte no mapa também, e Virgem, são os signos que a gente mais olha e que tem essa sensação de culpa, porque é muito voltado para o outro. Os Gêmeos tem muito a questão da comparação, não é inveja, é comparação, ficar sempre se comparando com o outro, achando que tem, né, que de alguma forma ser melhor ou entrar numa competição ilusória, ou realmente olhar e ficar naquela insegurança de que o outro é sempre melhor e não ele. E o Libra, naquela necessidade de estar sempre contribuindo na vida do outro, se anula com muita facilidade, e Virgem, na necessidade de ser útil, né? Então, na necessidade de ser útil, resolve a vida de todo mundo, e se não consegue resolver, acaba trazendo essa sensação de culpa na vida. Então, eu acho que foi o sentimento que eu trabalho até hoje. Às vezes tem aí uns gatilhos, às vezes tem uns escorregões, mas daí com a consciência que a gente tem agora, com todo o trabalho, eu consegui ressignificar muito, mas era um dos sentimentos que mais me travava, e eu percebo isso também quando eu vou ler um mapa, que a pessoa fica muito travada na culpa e ela não vai para a vida, porque ela se culpa de ter sucesso, ela se culpa de ser feliz, às vezes se culpa de ter um relacionamento bacana, de ter prosperidade, de ter abundância, de fazer uma viagem. Às vezes a pessoa tá com tudo ali no mapa para ser próspera, ela fala, os meus pais não foram, né? Então sente culpa de ir, deixar os pais. Então a culpa geralmente é uma das crenças que mais impossibilita o sucesso na vida. A culpa é um sentimento de energia baixa, né? Então esse sentimento é como se quando a gente estivesse conectado com ele, a gente só se conectasse com escassez. Então a gente se sente pouco amada, pouco vista, pouco valorizada. Esses sentimentos, eles acompanham a culpa, né? Como se a culpa e a escassez andassem de mãozinha dadas ali. A culpa, ela tá trazendo algum aprendizado para nós. Como a gente muda, como a gente libera, como a gente consegue ressignificar a culpa? Compreendendo as situações que a gente sente culpa. O Theta Healing, ele é uma ferramenta que traz muita clareza por conta disso, porque a gente entende, compreende o que aquela culpa tá te trazendo de ensinamento. Se você tá carregando aquela culpa, é porque seu inconsciente está entendendo algum benefício de carregar aquela culpa. Quando você compreende o que o seu inconsciente está achando de aprendizado, de benefício para carregá-la, como se a gente trouxesse para o nosso corpo, de que a gente já sabe, já aprendeu com aquela situação. Então é como se a gente substituísse. A culpa, ela sai daquele peso e se conecta com o aprendizado. Então é quando a gente transmuta a culpa e conecta com esse novo aprendizado na nossa vida. Quando a gente diz, né, entende, aí nosso inconsciente entende que a gente já aprendeu, a gente se libera de ficar carregando aquele peso que a culpa traz. Então, às vezes chega no Theta Healing alguma área, por exemplo, de ser feliz no relacionamento. A pessoa está num relacionamento feliz, saudável. Ela sente culpa em algum nível porque a mãe dela não teve um relacionamento saudável, né? Ou porque a vida dela não veio de um relacionamento saudável. Como que ela vai
Ela tá honrando. Né? Como que ela vai? Ela tá honrando ali. Então, às vezes, a gente sente culpa por viver coisas que a nossa família não viveu. A gente sente culpa, às vezes, de conectar com a abundância. Percebe como isso vai bloqueando? Se a nossa família inteira veio de uma escassez e a gente conecta com a abundância, a gente, a algum nível, acaba sentindo culpa, né? Vem cá, vamos contar um segredo. Ah lá. É Quando assim ela que a gente começa assim, ressignifica. é aqui, ó. Vem cá, vamos lá. A culpa não tá... 99% a culpa não está nessa realidade. A culpa começa muito longe, né? A culpa começa muito lá atrás. A culpa, na verdade, vamos dizer que começa lá há milhões de anos atrás. Então, onde começa a culpa? Onde existe um algoz, existe uma vítima, né? E onde a gente acessa essa culpa de novo aqui? Quando a gente se vitimiza ou a gente permite que alguém nos torne um algoz. E todas as pessoas que não tomam partido da sua própria vida, que não estão ali trabalhadas no amor próprio, digamos assim, que não conseguem ter autorresponsabilidade sobre a sua própria vida, elas em algum momento vão se tornar vítima e externalizar a vida que elas têm em outras pessoas, seja pessoas, relacionamentos, profissional, chefes, política, governo. Elas precisam ter um algoz para justificar a vida que elas têm. E aí é a transferência de culpas que está vindo de muitas gerações para trás. Então, muitas pessoas que são vítimas e às vezes também são algozes, elas estão identificadas com histórias que aconteceram nesse sistema familiar que não foram resolvidos. E uma das frases que mais traz equilíbrio, né, para um cliente numa constelação é estar olhando onde começou essa culpa. Tá trazendo à tona de quem realmente guarda essa culpa nesse sistema para que você pare aqui nessa realidade de holografar e repetir, mudando apenas de personagens, essas mesmas histórias. Então, só existe uma vítima se existe um algoz. E só existe um algoz se existe uma vítima, né? Então, quando você percebe a sua vida, você percebe quem você é, você percebe que aquilo que você traz está sendo vindo através da sua própria vibração, você consegue se livrar também da culpa. Sim, e uma das coisas que me trouxe essa cura, né, o começo, acho que o primeiro passo, foi a autorresponsabilidade. Quando você percebe que tudo é autorresponsabilidade, você já vai diminuindo essa sensação de culpa e já começa a dar os passos para que a cura aconteça. E separar o que é seu, o que é do outro, né? Porque a culpa você pode realmente ficar culpando o outro pela sua realidade ou você tomar para si tudo que acontece ao seu redor, que a culpa é sua. Lembrando que 50% de todo relacionamento é de cada um. Exato. Então, cada um tem a sua parte. Né? Não dá pra você levar tudo, não dá pra jogar tudo. Então, quando você percebe que a sua parte é aquela e que você precisa ressignificar, correr atrás, né, e sair daquela sensação de cura, você também dá essa responsabilidade pra pessoa que tá junto com você. O que é importante a gente perceber é o quanto a gente culpa os outros e qual é o nosso rolê nessa culpa. Então, por exemplo, eu não consigo acessar isso ou aquilo por conta da minha família, não consigo ser quem eu sou por conta da minha família. Se você está fazendo esse movimento, claro que tem nossos níveis de pertencimento, mas isso está sendo uma escolha sua também. Então, a gente, tem uma culpa de todo esse movimento que está acontecendo externo, mas qual é a sua culpa nisso? Nada é 100% culpa do outro, nada é 100% culpa da sua família. Tudo a gente tem a nossa parte. Então, família, relacionamento que acabou, todas essas áreas, tudo é 50% nosso, nossa escolha, nossas atitudes, nossos passos, tudo, entende? Então, quando a gente só dá pro outro, a gente tá falando que o outro domina a nossa vida. Tá, se a sua família é culpada porque você não faz isso ou você não faz aquilo, então dá as glórias também pra sua família, né? Também é deles as glórias que você tiver na vida. Né? Se você der só... Porque a gente, né, costuma levar a vida assim, os BO é tudo culpa de todo mundo. Ixi, culpa do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Uma das coisas que mais é passado a culpa, principalmente a gente carregar a culpa da infelicidade dos nossos ancestrais.
né? Então a gente não se permite ser feliz em qualquer área da vida por se sentir culpado de nossos ancestrais não terem sido felizes. Mas isso tira toda a força deles, né? Porque eles viveram de acordo com as escolhas deles. E quando a gente pega essa culpa pra gente, a gente acha que nós somos melhores que eles. Então a gente carrega um peso porque a gente se acha no direito de carregar um peso, achando que somos, né? Inconscientemente a gente está ali tentando pagar algo. Nós estamos tentando pagar pela nossa própria vida algo que é impagável. Então a culpa não tem total sentido quando você olha para a vida e aceita as coisas como foram. Então é de você olhar para trás e olhar para as pessoas que estão aqui na sua vida e aceitar as escolhas e os destinos de cada uma delas. É aceitar a liberdade de escolha que cada um tem, assim como você respeitar os seus limites. Então, aí nesse movimento de cura, você consegue parar de ficar se sentindo culpado e fique leve de fazer aquilo que é necessário fazer, né? Então, muitos nós vivemos em relacionamentos infelizes porque antigamente os pais não podiam se separar por tal egrégora, religião, política, qualquer coisa, sociedade, e eles falavam assim, não vou me separar por causa dos meus filhos. E esses filhos carregaram e carregam durante anos culpas da infelicidade dos pais, que muitos até verbalizam, mas eu vivi esse casamento por vocês, e faz com que o fulaninho, eu quero me separar não também. Não, fica, você tem seus filhos. Então, essas crianças guardam uma imensa culpa do relacionamento frustrados e infeliz desses pais. E quando essas crianças crescem, elas só vão conseguir ficar em relacionamentos infelizes, porque elas estão querendo pagar algo que exigiram delas. Né? Então muitos casais estão em relacionamento frustrados que não se separam por causa dos filhos porque acreditam que estão fazendo algo bom, mas estão externalizando uma falta de ação deles mesmos, de coragem deles mesmos, numa criança que nem tem como escolher alguma coisa, né? Eu, se pudesse escolher, né? Tanto é que eu fiz isso com meu filho. Eu não fiquei num relacionamento onde nesse relacionamento estava feliz por causa do meu filho. Né? A primeira coisa que eu falei, não, ele não vai presenciar essa cena. Prefiro que ele aprenda a lidar com a realidade. Né? Ele não vai carregar a culpa da minha infelicidade. Isso é um posicionamento de uma informação de autoconhecimento hoje. Os nossos ancestrais não tinham a escolha de fazer isso. Né? Então, a gente olhar para eles, aceitar as escolhas que eles fizeram com a consciência que eles tinham daquela época, aceitar o destino deles, dizer sim e seguir com a sua própria vida, né? Sem culpa de ser feliz. E quando a gente começa a culpar, várias vezes chega pro Teta Healing assim, eu culpo a minha avó, porque a minha avó fez esse movimento, imagina, foi tudo culpa dela. E aí você vai ver o movimento que está acontecendo na vida dessa pessoa, no momento atual. Ela está espelhando a avó dela em outro nível, em outro momento, como em outro tempo. Ficar feliz assim. Tá jogando, deixando tudo em vão. A avó falou, já fiz, pra você aprender, pegar o aprendizado e fazer diferente pra vida. Então, quando a gente fica só nessa repetição, é como se a gente limitasse. E o que é evoluir, né? Evoluir é pegar algo que existe e fazer diferente. Então, assim, olha o que precisou acontecer para você estar aqui hoje e ter outras escolhas. Vai ficar fazendo a mesma coisa, você vai ter a liberdade de fazer isso outra mesmo, escolha, né? Vai ficar repetindo a história, só mudando o personagem. Até quando isso? Olha quanta coisa a gente conquistou para fazer diferente aqui. Vamos ser livre. Vamos viver sem culpa, gente. Agora vamos olhar para essas culpas. Agora é permitido. Se você está se sentindo culpado, olhe para o que está pegando que não é seu. Se você tem culpa, é porque tem coisa que não é tua que você está carregando. Autorresponsabilidade. Exatamente. É isso, gente. Um beijo, até a próxima.